eu escolhi aquele lugar maravilhoso. Um livro interessante de um filósofo, empreendedor, investidor, chamado Naval Ravikant. Na verdade é um almanaque com a coletânea dos seus principais escritos, textos que ele deixou registrado no Twitter. E aí foi feita uma coletânea por Ed Jorgensen. E é interessante porque Naval Ravikant, ele é um pensador contemporâneo que ele fala, ele trata muito disso, do que a gente busca hoje, né? É uma multidão incansável aí buscando a riqueza e a felicidade. E muitos outros acham que isso é utopia, que ela não existe, que a gente é lunático, que felicidade é uma coisa de outra esfera, de outro mundo. Inclusive citam o mundo espiritual, né? Tão chamado paraíso, ele é dado, pregado e instituído pelas igrejas como além desse mundo material. Ele só é possível no mundo espiritual, onde há outras realidades e outras necessidades que não as nossas terrenas. E aí Naval, ele fala muito sobre isso, né? Qual é a nossa busca e como a gente realmente encontrar essa felicidade, porque a riqueza está vinculada a esse anseio nosso por liberdade. O que é a riqueza para uma pessoa que tem todos os bens possíveis e a tudo é suprido, tem para si o tempo que precisa para fazer o que quer e o que gosta. Esse é o conceito mais forte que ele prega nesse livro. Porque se você parar bem para pensar, o que a gente busca, sobre o que a gente fala, trata, conversa e sonha todos os dias. Apolo! Voltando aqui. A gente busca todos os dias, né? Estou aqui no meio do mato, num lugar lindíssimo, no Capão, e a gente estive na feirinha ontem e conversando com empresários, com pessoas que abandonaram tudo e vieram para cá porque não acreditam mais numa vida de correria, onde elas entregam suas almas, entregam seu tempo, entregam seus sonhos em busca de nada, correr atrás do vento. Por quê? Porque elas entregam, por outro lado, tudo que ganham, e cada vez que ganham mais elas têm outras necessidades para serem atendidas, e as coisas vão ficando cada vez maiores, as despesas cada vez maiores, e você vai vivendo a chamada hoje corrida dos ratos. E a corrida dos ratos não é só para quem trabalha empregado e vende a sua hora, que tem muito empresário, que eu já fui empresária e sei bem disso, inclusive estava conversando com os empresários sobre isso, que um vendedor de chocolate, ele foi um grande empresário, rodou o mundo, né, tem muito patrimônio, e aí veio parar aqui e montou a fábricazinha de chocolate, e tá vivendo, né, essa nova vida que ele foi oportunizado. Mas, por outro lado, a gente conversando também sobre o desfrutar da natureza, conhecer a natureza, os lugares, ele falou que não dá para muito tempo que não sai, que não conhece, não vai na cachoeira, não sabe onde é, quase nada aqui. E aí você vê que o que Naval também retrata aqui, esse livro, é que não adianta você ir para um lugar onde você é o reflexo da liberdade, você tem seu tempo disponível, você tem tudo à disposição para você, muito fácil, muito prático, muito barato, você não precisa de muitos recursos para ter, né? Tudo aqui é natural e você encontra muito barato na feira. Sei lá, você faz uma feira com R$50, R$70, de coisas que realmente lhe alimentam. E você, mesmo estando num lugar desse, ainda continua preso às mesmas regras que influenciaram sua vida no lugar onde lhe sugou a vida inteira. Quer dizer, então, isso retrata bem o que é o anseio da nossa alma, o que nós buscamos. Não é o que está fora de nós, não é o lugar que vai fazer você chegar onde você quer, não é o lugar que vai lhe dar realmente felicidade. E aqui Naval fala muito bem que a felicidade é um estado do ser, não é do ter. Né? A riqueza, sim, por isso que ele fala
Um guia para a riqueza e felicidade. O que é a riqueza para ele? Justamente você ter tempo para fazer essa busca, é tempo para você pausar e refletir e ir contra tudo que te angustia, aquilo que não faz teu coração vibrar, aquilo que não te dá leveza, não te dá tranquilidade, não te traz paz. Então, para Naval não existe essa paz realmente fora do íntimo do ser, né? Fora daquilo que é intrínseco ao nosso pensamento, ao nosso querer, aquilo que está dentro. Já queria também dar uma pausa aqui para pedir a você, se inscreve aí no meu canal, você que está gostando dos meus vídeos. Eu sei que tem muita gente que às vezes assiste um vídeo e não se inscreve, e é muito importante para mim que você se inscreva, se puder comentar e dizer se você está gostando, não está gostando, né? Todo mundo gosta, às vezes começa e não termina, mas é importante para mim porque esse vídeo circula, e aqui, quando eu me disponho a falar sobre isso, eu estou me colocando para ser mais uma fonte de ajuda, de amparo. Tem gente que gosta da forma que eu falo, né, dos livros que eu leio, do assunto que eu trago. Então eu queria muito saber de você, se você está gostando, se não, se inscreva, me acompanhe aí. Se puder também compartilhar com as pessoas, eu quero interagir, quero formar uma comunidade de pessoas que pensam em liberdade, em riqueza, em ser feliz, independente de tudo que o mundo vende pra gente, independente de tudo que nos ensinaram até hoje, porque uma grande parte de nossas vidas nos foi dada sem que nós aprendêssemos realmente quem somos e o que desejamos. A gente passa uma vida fazendo, cumprindo formalidades, regras, normas, sem, na verdade, entender o que nós desejamos e que lugar é esse que queremos estar, que a nossa alma se sente bem, se sente em paz, se sente feliz. Então eu tenho vários vídeos onde eu exponho aí, eu mostro as minhas aventuras. Inclusive tem um que eu vou colocar, que é uma aventura minha em alto mar, que era um sonho meu muito grande, viver aquela liberdade, né? Eu amo a liberdade, dentro de mim sempre pulsou alguma coisa vinculada à liberdade. Eu na minha infância, na minha juventude, sempre tive cavalos, eu adorava estar sobre um cavalo, disparado, correndo, porque aquela sensação de liberdade me tomava assim de uma forma extraordinária. Eu amo essa sensação, né? Eu amo dirigir. Porque eu amo dirigir? Porque para mim é uma liberdade muito grande você pegar algo que você está guiando e dar direção àquilo, e aquilo lhe leva onde você quer. É encantador. Eu vivo essa jornada do autoconhecimento, da descoberta há muitos anos. Na verdade, acho que desde a minha infância, que eu nunca fui uma pessoa fácil de ser direcionada pelos meus pais, porque eu sempre pensei fora da curva, eu sempre questionava tudo, eu lia muito. Na minha infância eu pegava o dinheiro que eu recebia na minha mesada e ia para as bancas de revista comprar revistas para ler, porque naquele tempo não tinha internet. E a única possibilidade eram as revistas, os livros. As bibliotecas do interior não eram bem supridas, eram livros mais comuns, literatura mais rasa. E a gente, para ter um conhecimento mais aprofundado, precisava entrar em outras esferas. E tínhamos muitas revistas científicas, Discovery antigamente tinha revista, e muitos outros, e eles traziam essas ideias inovadoras que eu não conseguia encontrar em outro lugar. Então aquilo me alimentava muito. E eu era uma pessoa que ia, uma família da minha mãe, ela era toda de São Paulo, então todo final de ano, praticamente todo ano, eu ia para São Paulo, né? E São Paulo é aquele lugar onde tudo que se revela de novo chega primeiro em São Paulo, né? Então eu sempre tive essa revelação em minha vida de coisas novas, de novidades. Todo ano que eu ia para São Paulo, eu vi uma coisa extraordinária. Porque no interior da Bahia é muito difícil você ver o desenvolvimento chegar, ainda é muito lento. Hoje a internet proporciona você saber de tudo, né? Você não tem acesso necessariamente, mas sabe que existe. E aí você vai tendo conhecimento. Mas imagine uma época, uma era, um lugar onde você não tem absolutamente nada para se inspirar, para se motivar. Então, nessas minhas viagens, eu sempre descobri, era uma pessoa encantada. Numa das minhas aventuras, inclusive, com 12 anos de idade, minha mãe me deixou com a tiazinha, né, a tia dela, já idosa, e eu guardei o dinheiro do lanche, porque eu tinha já colocado na minha cabeça que eu precisava viver uma grande aventura. E para mim, a grande aventura era pegar, né, um ônibus, 2 ônibus, para chegar na casa da minha tia. E eu encarei esse desafio. E aí eu encarei esse desafio para mim, né?
Desafio muito grande. Numa cidade grande, uma menina de 12 anos, sair do interior, que minha tia morava no interior, em Cotia. Minha prima, na verdade, onde eu estava, morava em Cotia, e minha tia morava no Butantã. E aí eu saí, peguei 2 ônibus e cheguei lá. O motorista me perguntava, cadê? Você tá sozinha? Você tá com o quê? Cadê sua mãe? Eu falei, não, minha mãe tá me esperando ali. Eu tô indo encontrar com ela. Não era isso, né? E aí, sim, voltando para o livro. Então, esse anseio, essa busca por essa liberdade é que faz a gente realmente viver para subir, descer. Tem gente que atravessa um outro lado do mundo e vai morar, sei lá, no Himalaia, vai morar no Japão, se muda para a China, vai para outro lugar, vem para aqui para o meio do mato. Imagine, gente, aqui é mato, tem lugares aqui que não chegam nada. Inclusive, né, eu fui caminhando por aí, explorando. Eu cheguei num lugar onde tinha uma casinha no ermo lá, mas um lugar tão afastado que era difícil chegar, uma estradinha de chão que a pessoa só passava de bicicleta. E assim, as pessoas vivem aqui suas vidas de uma forma que realmente é muito diferente de tudo que a gente vive, que a gente conhece. Nessa era moderna de facilidade, de tecnologia para tudo que é lado, robô fazendo tudo para você. E a gente está chegando cada vez a isso, né? O ser humano sendo suprido de suas necessidades tão rápido, tão fácil, de forma tão abundante. Por outro lado, outras pessoas que não querem nada disso, que fogem disso, porque suas almas não ficam bem em paz e tranquilas. E realmente toda essa vida moderna e naval é um homem, né, contemporâneo, porque ele falou muito isso no Twitter, quando você tinha liberdade, uma rede que você tinha liberdade de falar muito sobre coisas que a maioria não quer falar, porque desagrada a outros, né? Você dizer às pessoas, abandone tudo, abandone e vá viver a sua vida, vá viver o que seu espírito, né, lhe leva, lhe motiva, vá viver bem a partir disso, dos seus sonhos. Então, Naval é esse questionador, né, que aprendeu a viver sobre essa lógica da riqueza e dos prazeres englobados nisso, porque realmente eu sou uma pessoa que gosto muito, né? Ver ali Camboriú de Massagem, um lugar que é lindíssimo, aconchegante. Eu estou no meio do mato, mas no meio de um mato suprido de tudo. Eu tenho um chuveiro quente, eu tenho uma pia que cai água que eu quero, eu tenho televisão, eu tenho Wi-Fi. Então assim, eu trago um conforto para dentro desse mato, né? Não é só estar desprovido de todas as facilidades, é você conseguir encontrar a liberdade que a riqueza me proporciona, liberdade geográfica de você estar no lugar que você quer, liberdade financeira de você ter alguma coisa lhe render no seu trabalho, ser remoto, lhe proporcionar você viajar e viver essa vida em outros lugares, liberdade de pensamento em você não estar preso a algo ou a alguém. Tem gente que vive verdadeiras prisões emocionais, que vivem angústias, aflições. Eu tenho colegas que vivem aflições familiares muito grandes. Por quê? Porque os familiares não ajudam, não apoiam, né? E às vezes cobram demais e a pessoa fica naquela ânsia de querer agradar, querer satisfazer a uma a outra, acaba se perdendo porque ela não se encontrou dentro de si, ela não entende que, e ele fala também outro ponto forte, que a gente nunca vai se encontrar querendo dar respostas ao mundo, querendo ser o modelo que o mundo quer, e eu sei bem o que é isso, né? Minha mãe sempre definiu um modelo para mim que eu não tenho que seguir, porque cada um faz da sua vida o que quiser, nem toda a família que veio, supomos, eu sou uma filha de empresário que ama empresariar, empreender, mas eu não poderia não gostar, né? Eu poderia não querer seguir a carreira do meu pai, como tem muita gente que não segue, que os pais são advogados, são juristas, são, né, sei lá, de outras áreas, da engenharia e tudo mais, e os filhos não querem seguir, porque os seus corações não estão ali. Então é preciso compreender onde está o nosso coração, onde pulsa a nossa força, a nossa vontade, a nossa felicidade, onde a gente se encontra, não importa se é no meio do mato ou numa cidade. Tem gente que se encontra bem gerindo uma empresa e é feliz assim. Então, o mais importante nessa busca toda que fazemos todos os dias, quando acordamos todos os dias, quando acordamos, nos é dado um novo fôlego de vida, de pensamento e de escolha, né? Eu, uma certa feita na minha vida, acordei num dia e decidi que a partir daquele dia eu não teria mais aquele emprego, não viveria mais aquela vida.
E tomei aquela decisão e segui aquela decisão e concretizei um outro rumo. E hoje estou vivendo essa outra vida que eu escolhi, porque eu projetei, eu planejei. E o mais, ele diz aqui, que o mais importante que eu acho disso tudo é que quando você toma uma decisão, há um tempo para as coisas acontecerem. Não é da noite para o dia. É preciso um planejamento, é preciso paciência, é preciso roteiro e é preciso se conhecer para saber qual é o seu real limite. Porque tem gente, e eu digo isso porque eu perdi, mas muitas pessoas partiram no período que eu estudava para concurso porque não suportaram as derrotas e o sentimento que uma derrota traz e faz em nossa vida e nosso espírito. Então é preciso se fortalecer em cada jornada que você vai fazer, em cada empreendimento que você vai abrir. Empreender não é uma coisa fácil, eu já empreendi e outra seja uma tarefa dificílima. Deixa eu chegar mais perto aqui para as pessoas que optam por ser empresários no nosso país com a carga tributária gigante, com muitas situações que lhe botam em grande dificuldade, com um perfil de pessoas às vezes que não são boas pagadoras, com taxas para tudo que você possa imaginar. Então assim, é uma aventura desafiadora você empreender no nosso país. Eu admiro muito os empreendedores que fazem tudo acontecer a partir das suas vontades, dos seus sonhos, porque isso é engrandecedor. Você saber que você tem um sonho, uma vontade, uma aptidão, e ele fala que a gente pode criar verdadeiras fortunas através daquilo que a gente sabe fazer de melhor, E esse aqui realmente eu oriento quem puder, quiser, um empreendedor que está entrando nessa nova era digital, leia esse almanaque de Naval Ravikant, porque ele é muito atual e ele fala muito sobre isso, sobre você monetizar aquilo que você faz de melhor, sobre você compreender que tem que ter paciência para tudo acontecer, que no digital, a regra principal do digital é constância. Porque as pessoas não dão certo no digital, se eles desiludem muitas vezes, porque eles acham que é fácil. E realmente a facilidade está. Por que a facilidade está aí? Porque você faz de casa. Eu aqui estou criando uma rede, estou criando uma comunidade, vou criar produtos a partir disso, vou criar projetos de vida a partir disso, vou criar uma filosofia de pensamento através disso, estou criando meu livro que eu pretendo vender através disso. Então assim, a gente cria uma verdadeira rede de pessoas conectadas, uma ajudando as outras a crescerem, a desenvolverem suas ideias, seus pensamentos e a tornarem isso rentáveis e viverem a partir dos seus sonhos. Muita gente, a era dos influencers está aí para mostrar, que do nada, da sua casa, se mostrando sua rotina, você consegue monetizar a sua própria vida. Você imagina que você monetizar a sua própria vida? Quando e que era isso era possível? E hoje, com os robôs chegando, que é nessa era das inteligências artificiais, mais ainda vai facilitar a nossa vida. Por quê? Porque você cria um roteiro, você cria tudo o que você quiser a partir de um teclado, de uma vontade, de um sonho, de uma fala. Tem crianças literalmente criando negócios a partir do seu próprio pensamento, da sua vontade. Então assim, gente, é muito importante a gente entender em que era a gente vive, o que é que a gente faz, quais desejos nós temos, e que é possível criar riqueza assim, monetizar todo o seu conhecimento, sua vontade, suas habilidades, Você se aprimorar na área da comunicação. Eu aqui estou me destravando, eu não falava assim, eu não era assim. Então eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Eu estar aqui falando com você dessa forma é extraordinário da minha vida. Mas eu estou seguindo essa jornada e vou concluir. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, Busque, porque existe riqueza. A gente prova aí através da internet. Hoje você consegue ver várias pessoas enriquecendo, nos meios digitais. E a felicidade. Agora a felicidade é difícil provar. Por que é difícil provar a felicidade? Porque como ele coloca aqui, também a felicidade que eu acredito, ela é intrínseca, ela está dentro de você. Ninguém vai conseguir te fazer feliz. Não existe uma fórmula mágica, uma receita para a felicidade. Por quê? Porque cada ser é único, cada desejo é único, cada vontade é muito diferenciada, é muito especial. O que esse lugar me dá de prazer, de tranquilidade, de paz, o refrigério que me traz estar aqui é diferente do que traz para você. Tem gente que vem para cá e não vai sentir, não vai ver. Então eu compartilho a minha paz, a minha luz, o meu amor
com todos vocês que estão aí acompanhando o que eu estou falando. Vivam suas felicidades, não parem suas buscas, ela existe, ela está dentro de você. Quando você encontrar, você vai se maravilhar com tudo que a vida tem para te oferecer, porque ela também é uma frequência. Conecte a frequência da paz, do amor, da tranquilidade, da alegria. Você vai entender depois que você começar a se conectar. Às vezes a vida vai dar um rebuliço, vai mudar, vai jogar você, botar você de ponta cabeça. Mas quando tudo se organizar, que tenha paciência para esperar tudo se organizar e chegar o momento, você vai entender o que eu estou falando. Mas continua, para não, segue a vida, segue o fluxo. Deus vive dentro de você, dentro de mim. Somos parte desse todo iluminado que pulsa na vida todos os dias. Prazer, paz e luz. Beijo. Com Deus. Até a próxima.